Deputado Mauro Benevides. O deputado Mauro Benevides falará em nome de todos os constituintes de 1988, com todos os méritos. Com a palavra, deputado Mauro Benevides. Deputado Mauro Benevides será o único, além do presidente Henrique Eduardo Alves, a usar da palavra nessa primeira parte da sessão, quando serão entregues as medalhas de ouro às principais autoridades da nação. E recebe os aplausos efusivos de todos os seus colegas parlamentares. Com a palavra na tribuna, deputado Mauro Benevides. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, que acaba de proferir um discurso magistral, mencionando todos aqueles lances que, ao seu juízo, significaram uma labuta permanente durante 20 meses para que cumpríssemos aquela delegação que nos foi outorgada pelo poder originário, nos permitindo, portanto, legar ao país a Carta de 5 de outubro de 88. Excelentíssima senhora Presidenta Dilma Rousseff, que hoje compartilha dessa festa de 25 anos. E Vossa Excelência vai permitir que eu relembre, há 5 anos atrás, Vossa Excelência, no governo do presidente Lula da Silva, exercendo com competência inigualável a chefia da Casa Civil, estava presente aquela comemoração também memorável dos 20 anos de promulgação da Carta de 5 de outubro de 1988. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Joaquim Barbosa, que tem, portanto, a responsabilidade de comandar a Corte Suprema Brasileira. Senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que compartilha com Henrique Eduardo Alves as responsabilidades de fazer funcionar o Congresso Nacional, indo ao encontro do povo para que aqui se viabilizem as grandes aspirações da coletividade. Senhor relator da Constituição, nobre deputado Bernardo Cabral, deputado, depois senador e hoje é figura exponencial dos círculos jurídicos brasileiros. Portanto, é a homenagem que presto a esse companheiro de lides incessantes. Teria que saudar agora os senadores, deputados e, de forma particular, também o faço aos senadores e deputados constituintes que permanecem hoje integrando o Congresso Nacional. Quero saudar as demais autoridades, as autoridades dos ministros de Estado, os representantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Saudar também os funcionários da Câmara e do Senado Federal que aqui se encontram. E, sobretudo, saudar o povo brasileiro, o povo, sim, que nos fez conduzir para seus representantes no plenário da Casa. Entre aquela memorável tarde de 1º de fevereiro de 1987, quando o ministro Moreira Alves, ínclito presidente do Supremo Tribunal Federal, numa alocução primorosa, instalava solenemente a Assembleia Nacional Constituinte. Até este outubro de 2013, muitos acontecimentos sinalizaram a vigência de fase auspiciosa que haveria de conduzir o Brasil ao Estado democrático de direito. Quando, indelevelmente, aquele quadro deslumbrante diante do presidente da República na época, José Sarney, ministros de Estado e dos tribunais superiores, corpo diplomático e a totalidade de deputados e senadores, além de todos os governadores de nossas unidades federadas, numa pressurosa expectativa da caminhada a ser empreendida para legar ao país uma carta que consubstanciasse os justos anseios da coletividade.
durante os 21 anos de arbítrio. E o presidente Henrique Alves fez essa relembrança com muita clareza e contundência. Diante de 21 anos de arbítrio, quando cessaram as liberdades públicas e se limitaram os direitos individuais, as porfias ininterruptas na procura da normalidade passaram a ser, senhores parlamentares, dignas autoridades, passaram a ser o luzeiro da indormida esperança pela reimplantação de novo período de amplas e inconspurcáveis garantias, lastreadas no bojo de emendas a serem incluídas no futuro diploma magno, em via de próxima elaboração, a cargo de quantos ali se achavam ungidos pelo poder originário, consequente de urnas livres no competitivo pleito de 15 de novembro de 1986. Como vulto paradigmático daquela cruzada meritória despontava, por seu histórico de lutas continuadas, o inolvidável Ulisses Silveira Guimarães, eleito a seguir para dirigir a Assembleia e dotar o Brasil de uma Carta Constitucional, na qual estariam certamente inseridos, como foram, os inalienáveis direitos de cidadania. A composição da mesa diretora em caráter ainda transitório e logo a seguir com mandato definitivo passou a ser objeto das primeiras articulações, conduzidas em meio à extrema habilidade do nosso timoneiro maior, cuja argúcia incomparável fê-lo estruturar a equipe, sem objeções insuperáveis, projetando o clima de fraterna convivência, naqueles momentos formais, dos quais me honro de haver sido integrante, ao lado dos demais escolhidos e do excepcional relator, então o deputado Bernardo Carvalho, jurista renomeado, que infatigavelmente pugnou para expungir equívocos que pudessem incorrer em propostas firmadas por deputados e senadores constituintes. O preparo do regimento interno foi atribuído ao senador Fernando Henrique Cardoso, depois presidente da República e hoje preclaro membro da Academia Brasileira de Letras, com competente assessoramento do experiente secretário-geral Paulo Afonso Martins de Oliveira, de saudosa memória, sempre consultado em sucessivas exegeses, normais em missões dessa magnitude, tarefa de que se incumbe hoje, no cotidiano da nossa casa, o exímio regimentalista Mozar Viana de Paiva. Ressalte-se que um modelo elaborado a pedido pessoal do chefe da nação, José Sarney, por comissão de jurisconsultos, liderados por afonsarinos, não veio a vingar, ensejando uma tessitura da qual foram artífices exclusivos os próprios constituintes, patroneadores de aspirações da comunidade, com a inclusão admitida das emendas populares, firmadas por alguns milhares de eleitores, identificados por seu título emitido pela Justiça Especializada. A linha doutrinária inicial, de cunho eminentemente parlamentarista, foi reformulada por corrente ponderável, comandada pelo saudoso senador Humberto Coutinho de Lucena, preconizador do presidencialismo, majoritariamente apurado em consulta plebiscitária, há pouco então processada no país. Reorientava-se assim a concepção que vinha emergindo, embora haja remanescido por lapso inevitável, o Instituto da Medida Provisória, com origem no direito italiano, tornado instrumento legislativo eficaz por todos os presidentes da República, desde José Sarney à atual primeira mandatária Dilma Rousseff, a testa dos destinos nacionais. De 1988 até hoje, nenhum deles se absteve de privilegiar as MPs,
agora adotadas, sendo pretextada a existência dos pressupostos de relevância e urgência. Magnanimamente assim chancelados pelo Poder Legislativo, em detrimento dos projetos de lei, quer os do próprio Legislativo ou de iniciativa de senadores e deputados federais. Desde então, o projeto de lavra dos parlamentares foi relegado a segundo plano, sendo raras as vezes em que os mesmos são submetidos à deliberação dos respectivos plenários. Até a desnecessária judicialização recorreu-se a fim de garantir a inserção de iniciativa parlamentar na ordem do dia em bissextas ocasiões, por mais respeitáveis que fossem os objetivos da matéria ali contida. A adoção da MP tornou-se habitual, apenas se reclamando estrita observância de trâmite mais consentâneo com o prestígio institucional do poder que integramos no contexto do bicameralismo imperante entre nós. Já em alguns momentos registraram-se controvérsias normais, naturais, entre as duas casas, uma delas postulando maior dilação de prazo para apreciação do feito em tempo hábil que não iniba o detido estudo de políticas públicas propostas pelo Planalto. Quando o excesso de uso das MPs alcançava parâmetros de incontornável possibilidade, as mesas eram, como ainda são, questionadas sobre a prevalência de tais institutos, numa preterição veementemente verberada por lideranças consistentes, clamando por uma nova disciplinação que não pretira o Parlamento Nacional, a exemplo de que frequentemente se registra, o que há motivado uma enxertia de emendas versando sobre algo muitas vezes em flagrante descompasso e justiça fácil, com a finalidade da mensagem enviada pelo Poder Executivo. Que nesses 25 anos de insurgências e protestos sobre esses tocantes, busquem-se soluções harmoniosas, em que não mais ocorram tais distorções, ora superficialmente afloradas, deste breve escorço de um quartel de século da Carta Cidadã, que nos cabe preservar, já que ela se revestiu de inquestionável exponencialidade, ainda com os dispositivos inaplicados, a falta de imprescindível regulamentação que lhe assegure suporte de plena preponderância na configuração harmoniosa dos demais poderes da República. Senhores membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, aqui presentes, constituintes sobretudo, senhora Presidente da República, senhor Presidente do Supremo, o 25º aniversário da Carta Cidadã deflui no instante em que os três poderes enfrentam problemas conjunturais, no deslinde dos quais compreensivamente se devem empenhar todas as lideranças pátrias. O Executivo, confiado à Presidente Dilma Rousseff, esforça-se devotadamente para ultrapassar questões delicadas, oriundas de descontrole internacional adverso, num refazimento constante de projeções econômico-financeiras, além de incidente diplomático para a superação do qual Sua Excelência a Presidenta sempre contou e haverá de contar com o indiscrepante apoio dos nossos compatrícios. O Judiciário, no qual tomam assento as nossas maiores expressões do pensamento jurídico-constitucional, e acabo de afirmar ali ao lado que estava do presidente Joaquim Barbosa, debruça-se sobre rumorosa pendência que se delongará por alguns meses, quando reavaliações de penas cominadas poderão sofrer reexames criteriosos em razão de peças recursais de espectro revisional. O Legislativo busca reafirmar-se diante de setores vitais, oferecendo celeridade às suas decisões, a fim de que, senhoras e senhores deputados na atual legislatura e constituintes, não posso deixar de relembrar, a fim de que não se rogue à nossa face o apodo desgastante de procedimento excessivamente lento e muitas vezes indiscrepantemente modorrento.
Dentro de tais considerações, à margem de elucubrações de aprofundamento doutrinário, apenas realisticamente referenciados, festeja-se civicamente aquele indescritível 5 de outubro de 1988, que ora realçamos, rendendo o nosso contributo maior ao indomável Ulisses Guimarães, legenda de dignidade e honradez, a quem merecidamente se confere a qualificação de inigualável reconstrutor do Estado Democrático de Direito. Este evento, senhoras e senhores, dignas autoridades, passa a ser um testemunho de afirmação e confiança de que a Carta de Cidadã sempre foi, nestes 25 anos, o repositório de nossas arraigadas convicções patrióticas. Se no processo de revisão de 1993, apenas 5 emendas foram acolhidas, a frustração ocasional passou a ter desdobramentos constatáveis, com cerca de 74 alterações processadas, incidindo sobre normas que dependiam de regulamentação para que se revestissem de eficácia e imediata aplicabilidade. Ainda este ano, para suprir tantas lacunas, o Congresso deve propiciar ao país um novo Código do Processo Civil, consequente de um afã aprofundado que contou com o concurso não só dos nossos parlamentares, mas também de processualistas consagrados, partícipes de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, presidida aqui pelo nosso colega Décio Lima, aqui presente, em quem saúdo a todos os presidentes de comissões, e até mesmo nesse plenário, com a presença de ilustrados cultores da ciência do direito. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, que dirige essa magna solenidade, a distinção com que são acumulados os constituintes de 87 e 88 por meu intermédio, passa a ser algo extraordinariamente estimulante, para que repitamos aquela exclamação do velho Ulisses, na tonitruância de sua voz firme e compassada, que mais parecia um brado altiloquente para a defesa da nossa estruturada Constituição. E eu ainda pareço contemplar o senhor presidente e mais convidado, e eu ainda pareço contemplá-lo veemente, incisivo, sem tergiversações ou tibiezas, ao afirmar peremptoriamente, erguendo o primeiro exemplar da Constituição: esta é a Carta Cidadã, que ninguém ouse ultrajá-la. Este foi o discurso do deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, que foi o primeiro vice-presidente da Constituinte. A Rádio Câmara e a TV Câmara estão transmitindo simultaneamente a sessão